E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ediel Siqueira e cabra macho de verdade são os ingleses. Aqui quem fala é o Alex e a frase do dia é: esta Bíblia é para o governo do povo, pelo povo e para o povo. Meu nome é Miguel Cox e estou aqui para trazer algumas ideias de John Wycliffe, que viveu no século IV da nossa era. Bem, gente, esse é o episódio número 5 e vamos iniciar a série sobre pré-reformadores. Afinal de contas, antes das 95 teses, teve muito cara aí já questionando e pedindo reforma da igreja. Mas antes de tudo, o recado da patroa. Olá pessoal, sou eu aqui de novo, a patroa. Como vocês já sabem, eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante. Agora nós estamos no Padrim, uma plataforma de apadrinhamento de projetos independentes, onde você pode nos apoiar com uma quantia a partir de R$10. Sendo nosso mantenedor, você terá contato mais próximo com a gente, terá descontos nos nossos eventos, ganhará brindes e fará parte do Clube do Cuscuz. O nosso e-mail cuscuzcast@gmail.com continua. Lá você pode continuar nos sugerindo pautas e tirando dúvidas. Nos siga também no Instagram, @cuscuzcast. Lá você vai saber de tudo o que vai rolar por aqui e ainda interagir com a gente. Não esquece de marcar a gente quando estiver ouvindo o Cuscuzcast. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau! Estamos iniciando mais uma série de encontros especiais. Nós sabemos bem que agora em outubro estamos comemorando há 502 anos da Reforma Protestante. E a grande pergunta que fica no ar é: tudo começou com Martinho Lutero? Será que ele foi o único colaborador para que esse marco da história da igreja cristã pudesse chegar até nós? E como isso aconteceu? Será que partiu somente dele? E está conosco, nós temos o enorme prazer de receber aqui o reverendo Miguel Cox, que eu gostaria que ele se apresentasse. Quem é você, de onde você vem, o que é que você faz, o que é que você come. Fique à vontade, pastor. Obrigado, querido. Eu venho da igreja presbiteriana, fui formado no seminário presbiteriano há muitos anos atrás e também por algum tempo eu transitei na igreja episcopal do Brasil, fui pastor episcopal durante muitos anos e ultimamente eu regressei para a igreja presbiteriana do Brasil. Tenho 64 anos de idade, né? Já fui professor em vários seminários, tenho mestrado no exterior, nos Estados Unidos, e tenho servido a Deus assim, onde quer que Ele me mande. Amém. Massa, show de bola. Pastor, a gente queria hoje bater um papinho sobre o John Wycliffe, mas afinal, quem foi esse cara? Quem foi o John Wycliffe? É interessante a pergunta primeira, que a reforma não começou com Lutero apenas, não é? A gente vai chegar em John Wycliffe, mas eu quero ir um pouco lá atrás. Lutero, ele era da ordem agostiniana e, na verdade, o pensamento da reforma, ele vem de Agostinho. A teologia da reforma, ele vem de Santo Agostinho, não é por incrível que pareça. Foi um homem que inspirou aí gerações. Mas, no decorrer do tempo, a igreja cristã começou a ter as suas deformidades, outras práticas. E durante os séculos surgiram alguns nomes, e entre eles está o John Wycliffe, que viveu no 14º século da nossa era cristã. Ele nasceu em 1328 e morreu no dia 31 de dezembro de 1384, portanto com 56 anos de idade. Ele foi professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele é considerado a estrela da manhã da Reforma. É o precursor da Reforma Protestante. E o seu intuito principal era traduzir a Bíblia para a língua do povo, não é? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante nessa entrevista. Ele era de uma família tradicional da região de Yorkshire, no território de
Rispuel. Então, ele se aplicou aos estudos da teologia, da filosofia, do direito canônico. Naquela época também se escrevia em latim, a literatura era escrita em latim, então ele sabia latim, sabia o grego, né? Inclusive traduziu o Novo Testamento na língua do povo, que a gente também vai falar um pouquinho mais adiante. Ele foi sacerdote, claro, sacerdote da Igreja Católica naquela época, né, que era a única igreja, não havia ainda divisão da protestante, havia a católica e a ortodoxa, mas a protestante não existia ainda. E ele protestou muito contra o poder espiritual da igreja, porque naquela época era assim: o reino dos céus era regido pelo Papa. E o reino terrestre, o reino da terra, era pelos reis. Então, qual é o maior? O reino dos céus ou o reino da terra? Então, era o reino dos céus. Nossa. Então, os papas era que mandavam nos reis. Os reis, eles eram coroados com a bênção do Papa, né? Os reis prestavam homenagem ao Papa. Veja o poder que a igreja tinha naquela época. E com esse poder vinha também os abusos, né? Nem tudo era cristianismo. Então havia o pecado da simonia, que é a compra de cargos eclesiásticos, a compra de posições, de bênçãos eclesiásticas através do dinheiro, né? Tinha também as indulgências, que era a compra do perdão, e coisas dessas que já existiam e a igreja detinha esse poder e assim manipulava e controlava a população da época, mantendo na ignorância com respeito às escrituras. As escrituras sagradas, a Bíblia, ela não era desconhecida, ela era desconhecida do povo, mas o clero tinha acesso e outras pessoas também. Mas ela não era observada como autoridade primeira. A igreja era quem tinha autoridade, a igreja que determinava as coisas. E aí vem muitas coisas que surgiram, que não foi do Evangelho, não foi da Bíblia Sagrada, mas foi justamente da questão cultural, religiosa e aquilo que era conveniente para a igreja dominava tudo. No caso é como se a Bíblia fosse um argumento para a manobra do povo ali, né? Eles usavam a parte da Bíblia para... Exato, eles usavam trechos da Bíblia justamente para manipular o povo, né? E havia muita pregação sobre o temor do inferno, né? Então quem não está na igreja é condenado ao inferno, essas coisas todas, né? Então isso cultivava muito a religiosidade do povo. O povo ele tinha medo, né? Através do medo que eles conquistavam muito. E sobre essas coisas e outras mais foi que ele e outros começaram a protestar. Realmente é interessante porque a gente começa a observar que existe um argumento fortíssimo, né? Esse negócio de reino dos céus, poxa. Eu acho que até alguns governantes na atualidade, se chegasse um cara e dissesse, não, eu estou com o reino dos céus, ou nós estamos e vocês estão com o da terra, no mínimo o cara ia tremer. Pelo menos assim, o argumento era um argumento muito forte. Talvez lá atrás realmente tinha um poder de influência maior. Os reis, eles pagavam tributo ao Papa, não é? Eles mandavam dinheiro para o papado, né? Eles eram submissos ao Papa, né? E assim a igreja se tornou muito rica. Mas seriam os reis dizimistas fiéis esperando aquela bênção do dobro, do triplo, do quádruplo? Era só impostos assim, Tem que pagar uma taxinha ou tinha alguma coisa com o reino dos céus? Assim? Era tipo de impostos mesmo, eram cargas tributárias que eles eram obrigados a enviar para Roma, né? E assim eles mantinham o favor do Papa, etc., né? E assim é que a coisa andava.
Então o negócio era mais escancarado do que hoje, né? A coisa hoje é mais escondida, parece que o pessoal tem mais habilidade para usar e distorcer o texto, né? Porque, assim, a igreja e o Estado, eles eram alguma coisa só. Então os cardeais dominavam também. Os cardeais eram poderosos, eles eram donos de terras, donos de muitas riquezas. Eles manipulavam, eles eram políticos com a couraça da religiosidade, não é? Então eles usavam do seu prestígio religioso, mas eles atuavam como políticos, não é? Então, reverendo, John Wycliffe, ele se deparou com uma realidade de uma aliança entre igreja e Estado, e que essa aliança oprimiu o povo. Tanto dos âmbitos, tanto no rei, na questão espiritual, como na questão terrena, porque eram pobres na terra e talvez salvos nos céus, né, porque tinham que dar o que tinha para ver se tem alguma possibilidade de salvação. Em que até que ponto, assim, digamos assim, que John Wycliffe ele foi incomodado e o que é que ele começou a sofrer? Porque a partir do momento que você começa a questionar um sistema tão amarradinho como esse, entre igreja e Estado, qual foi o impacto naqueles dias, para aquele contexto da igreja? Ele vai mexer com muita gente grande, né? E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele viu essa distorção, ele passou a defender o direito do Estado sobre a igreja, né? O rei é quem deveria, inclusive, manter as igrejas, manter o clero. Aí inverte a coisa, acaba a mamata, acabou o imposto. Então ele começou a defender essa tese e ganhou muito prestígio por parte dos seus compatriotas, né? Então o patriotismo ficou em alta, porque ele começou a defender a Inglaterra, né? O poderio do rei da Inglaterra, que depois mais tarde vem Henrique VIII, né? Que justamente se vale dessa teologia para romper com o Papa e criar a Igreja da Inglaterra. Isso que é 200 anos depois. Aproximadamente, aquele rastro do Wycliffe. Exato. Surge um efeito bem maior, né? Então, a igreja deveria retornar aos tempos primitivos, aos tempos do Evangelho, aos tempos de pobreza, e o Estado era quem deveria sustentar a igreja. Então, a autoridade do rei, isso está na sua Suma Teológica, né, escrita por ele, está acima da autoridade do Papa. E o Papa deveria renunciar a qualquer poder temporal e cuidar apenas dos interesses religiosos. Essa era a sua tese, não é? No mínimo ele incomodou um pouquinho, né? E ele recebeu apoio do Estado para isso? Olha, ele recebeu no início, sim. Ele recebeu o apoio dos nobres. E aí vem a segunda questão, né? Os nobres que queriam confiscar as terras, os bens da igreja, que eram muitos. Exatamente. Começa a aparecer um outro assim. Aí começa o pessoal se aproveitar de uma ideia e começa a apoiar por outros interesses, certo? Então isso existiu. Então nesse início ele teve um grande apoio. E a gente vai ver mais adiante que também houve a rejeição dele. Ele incomodou muito a igreja, e a igreja então vai se reunir em concílio. Mas antes da gente chegar lá, ele escreve uma segunda obra que fala sobre o domínio civil. O que seria domínio civil? Domínio civil, exatamente. Então, nesse domínio civil, ele justamente denuncia o sistema de indulgências,
né, que elas eram vendidas por troca de perdão, por cargos eclesiásticos, coisas assim que já falamos. Protestava contra a vida perdulária, luxuosa dos sacerdotes e dos bispos, que eram sustentados com o dinheiro do povo. Então eles protestavam contra esse mau uso do dinheiro na época, né, do luxo em que os religiosos profissionais, né, eles viviam. Então, o Estado ele deveria lutar contra os abusos do papado e da igreja, dessas práticas religiosas. Então, isso era a competência do Estado, segundo ele, né? Então, como já falei, ganhou repercussão imediata, né? E a nobreza que tinha o interesse de confiscar os bens que estavam no poder da igreja. Então, o que é que acontece? Ele foi intimado a comparecer perante o bispo de Londres. E aí, nessa reunião, ele vai cercado de alguns amigos, né? Algumas pessoas que o apoiavam, mas aí houve um clima de animosidade muito grande entre ele e o bispo, e ele então foi acusado de ser uma pessoa muito orgulhosa, de ter blasfemado, foi acusado de heresia. E aqui fica uma lição. Quando as pessoas levantam uma tese doutrinária, né, na igreja, é muito comum, em vez de se discutir a tese, se levanta a calúnia com quem levantou a tese. Né? Foi o que fizeram com ele. Então passaram não a combater as suas ideias, mas acusá-lo. Já foram chamando o cara de orgulhoso, no caso, né? De orgulhoso, de herético, né? Para quê? Para tirar o prestígio dele. Então começaram a mexer na pessoa dele. Não é interessante Mexe isso? com um brio. Né? E descaracteriza a pessoa. Você tira a credibilidade da pessoa. Então, em outras palavras, essa pessoa não tem credibilidade nenhuma. Então, o que ele está dizendo não vale nada. O que, na verdade, a ideia ficou de lado. Não se discutiu a ideia. Passou a atacar o mentor da ideia. Né? No caso aqui, João Wycliffe. É interessante, gente, como a gente pode observar que na história do Wycliffe, essa lição que o pastor Miguel soltou, isso serve para qualquer esfera de relacionamento, gente. Qualquer momento. A gente às vezes se pega para desmerecer uma ideia, a gente se pega criticando a pessoa, no caso xingando mesmo, falando mal, desmerecendo a pessoa ao invés de escutar no conteúdo. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Né? Perdão, pastor, que a gente tinha que pegar isso no ar, porque... Mas é isso mesmo, isso é uma aplicação muito prática para os nossos dias. Né? Tá tão atual, né, isso? Né? Muito atual. Destrói-se a pessoa e não no campo do diálogo. No campo das ideias, né? Da teologia. Olha, é muito comum, toda igreja, principalmente as igrejas protestantes, elas se declaram bíblicas. Não é? Todas elas dizem que são bíblicas. Genuinamente bíblicas, né? Esse detalhe. E quando você vai examinar, às vezes não é questão de ser bíblica, nem é questão de estar certo ou estar errado. Mas às vezes é uma questão de ser cultural. Aquilo ali dá certo naquela comunidade, naquela cultura. O pessoal cresceu assim. Não é questão de ser certo ou errado, bíblico ou não. Né? É questão do costume daquela denominação, a identidade daquela denominação, tudo isso deve ser respeitado. Não, inclusive eu estava comentando isso recentemente com meu pai, ele estava... meu pai, para quem não conhece, meu pai é de uma raiz também presbiteriana, e ele estava tendo contato com alguns amigos pastores assembleanos. E aí ele falando justamente sobre essa questão de diferença, mas ele disse, é interessante que eu consigo ter um relacionamento com eles saudável, onde ninguém critica o outro, e em primeiro lugar tem um senso comum, o objetivo comum que é proclamar o evangelho e pronto. Né? Então, era tão bom que fosse assim, né? E por outro lado também, ainda nesse mesmo ponto, de dizer que é bíblico,
E às vezes você está dizendo que é bíblico, mas a questão de ser bíblico é a questão de ser o costume da sua denominação, não é? Que pode ser uma coisa certa e pode ser uma coisa errada também, não é? Então, muitas vezes, porque, veja bem, às vezes as pessoas queriam que a Bíblia fosse muito específica em certas coisas, e às vezes você, sendo honesto, você não encontra muitas, né, especificações. Então, você elabora do conjunto ali dos ensinamentos, dos princípios que você aprende na palavra de Deus, então você aborda ou você se identifica com uma ideia e outro se identifica com outra ideia, partindo do mesmo princípio. Porque a Bíblia realmente não tem. Por exemplo, a Bíblia não tem uma forma de governo para as igrejas. Mas então, eu já escutei de irmão em Cristo meu recentemente dizer que o estilo X era o estilo bíblico. Mas não e eu disse pro cara, eu disse, meu irmão, você vai encontrar tudo que é tipo ali. O que é que deve ser bíblico no governo? Não é a forma do governo, mas é a maneira como a igreja é conduzida. Que é conduzida com amor, que é conduzida com ordem, com decência, com a disciplina amorosa para recuperar as pessoas. Esse é o papel da igreja, né? Então, na verdade, não interessa se o sistema é episcopal, se é democrático, se é congregacional, entendeu? Representativo, né? Isso, na verdade, é secundário. Se as pessoas que estão envolvidas são piedosas, são fiéis, né, observam o evangelho, vai tudo bem. E se elas não são, não tem sistema que corrija isso. É verdade. Não é? É verdade. É justamente, né? A falha que a gente vê hoje é a falha daquela época de John Wycliffe. A turma estava mais preocupada com a estrutura funcionar, com como que é? Que tem fábrica? A engrenagem funcionar, do que o evangelho ser pregado da maneira correta. É complicado. Mas se a mensagem fosse pregada da forma correta da época, ou qualquer época, tira o poder da igreja sobre as pessoas. Mas eu acho também que aí é que está o evangelho. É porque justamente quando ela é pregado, o homem ele é confrontado. O problema é que a turma não quer ser confrontada. O que eu vejo assim, o que acontece é o seguinte: o evangelho é o poder de Deus, né? E o evangelho é quem transforma. Se o evangelho não consegue mudar as pessoas, não é? As pessoas também não vão mudar de outra forma. Entenderam? Então, será que está sendo pregado esse evangelho? Aí é que está. O que é que nós estamos pregando em nome do evangelho? E aí? É verdade. Então, essa é a questão. Que essa era a questão de Wycliffe. O que é que se pregava na sua época? Né, que ele vai ser bem contundente. A gente está entrando aos pouquinhos na história dele. Viu? Olha, eu estava vendo uma questão aí que ele também deixa um respingo que vai bater lá 200 anos depois com Lutero, que é justamente a questão da da transubstanciação. Não, da questão dos reis ali, dos governantes alemães também começam a ver uma chance ali. Opa, peraí, vamos pegar essa deixa aqui, né? Só que assim a gente começa a observar que tem uma proteção muito maior, né? O Lutero vem a ter uma proteção muito maior por parte desses nobres, né? É apenas um adendo. Olha, nessa época em que ele foi acusado pelo concílio lá de Londres de heresia, blasfêmia, etc., a Inglaterra estava em guerra contra a França. Era a época da guerra conhecida, a Guerra dos 100 Anos, certo? E a igreja havia mudado a sede do papado de Roma para Avignon, na França, né? E com isso, veja bem, se a Inglaterra estava em guerra com a França, a sede do papado vai para a França, então, qual é a lógica? Os ingleses entenderam que qualquer tributo que eles pagassem ao papado estavam fortalecendo o inimigo.
Então, o né? negócio era relações internacionais, era... A Inglaterra boicotou o envio de dinheiro ao papado porque achava que estava Aí a bronca Foram ficou fortalecendo pesada. o inimigo. A bronca ficou Sim. pesada aí, porque... Sim. Mas é como eu falei no princípio, igreja e Estado eram tudo junto, era misturado, né? Tudo amigas. Aí, com isso, o patriotismo inglês ainda foi mais alto, ficou ainda mais acirrado, né? E aí tornou-se muito popular. Mas o Wycliffe não para aí, né? Vamos continuar a história aqui, que é interessante. Ele escreve um livro o Ofício do Rei. É o Tratado do Ofício do Rei. Então, se o rei deveria cuidar também da igreja, ele diz que o poder do rei também é limitado. O rei deveria, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. O rei tinha que ler a palavra de Deus, tinha que conhecer. E tinha que ser cercado de conselheiros, de teólogos, né, para que o rei também não errasse. Os arcebispos deveriam ser constituídos pelo rei e não pelo papa. Era o rei que faria isso. Ele se baseava um dos textos bíblicos era que ele dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né, das palavras de Jesus Cristo. E aí foi quando essas ideias, no futuro, teve a percussão com Henrique VIII. Né? O rei... tá bem parecido, né? Que cercado de conselheiros, que conhece a palavra de Deus, mas ele tem um domínio sobre a igreja, e aí então ele vai e rompe com o Papa lá na frente. Agora o senhor acha que isso seria legal, vamos supor, passar agora a indicação de bispos ser feita pelo rei e não pelo papa? Isso aí não poderá acarretar em outros problemas? Exatamente. É por isso que anos depois se chega à conclusão da separação de Estado e Igreja. Né? É por isso que o Estado, hoje, né, aqui no Brasil e em muitos países, ele não interfere nos negócios da Igreja. E dá liberdade religiosa, qualquer religião, né, plena liberdade religiosa, mas ele não interfere em nada nas questões da igreja. Joia. Mas nessa questão de que não há essa interferência da questão do Estado para a igreja, mas a igreja pode influenciar o Estado dentro daquele contexto, ainda tinha algum tipo de relacionamento, calma, vamos sentar aqui, é dessa forma? Oficiosamente sim, né? Hoje em dia, falando hoje em dia, né? Então, essa ideia dele na época, ela não vigorou, né? Assim, não teve a força que quando a ideia surgiu. Outra coisa interessante também é que quando surge uma ideia, isso eu aprendi com o reverendo Hans Neumann, ele dizia assim, uma ideia hoje que é lançada, ela só vai ser entendida 30 anos depois, né? Então, porque vai chegar na população 30 anos depois. Então, uma ideia nova, ela não toma um rumo imediato. E quem sabe, muitas vezes, nós hoje estamos semeando, não para essa geração, essa nossa geração, mas para uma geração dos nossos netos, talvez, nossos filhos, nossos netos, entendeu? Então, uma geração mais na frente que vão entender algumas ideias que estão sendo divulgadas no tempo de hoje, né? Mas, e deixa eu ir um pouquinho mais adiante, não foi somente o rei Henrique VIII que adotou essa ideia do rei ter o poder sobre a igreja, como na Boêmia, como também que a gente vai ver com John Hus, né? outro podcast, e aí também na Alemanha, né? Também isso foi abraçado depois. E mais uma coisa,
Mais na frente, quando a neta de Henrique VIII, ela assume o poder, não, a filha dele, a Elizabeth, né, desculpa, a filha dele. Quando ela assume o poder, a sua irmã morre, né, a Maria, ela morre, conhecida como a Maria Sanguinária, né? A Elizabeth assume, então a Elizabeth chega num ponto em que ela não consegue harmonizar os católicos e os protestantes. Aí ela bate o martelo. Eu não quero nem igreja católica nem protestante. Eu quero uma igreja anglicana. Eu quero uma igreja da Inglaterra. É por isso que surgiu a igreja anglicana. Que ela disse, chega, eu não quero mais essas disputas eclesiásticas, né? E aí é outra história, né? A história da igreja anglicana, que é por isso que a igreja anglicana, ela tem uma certa corrente assim mais protestante e outras correntes mais católicas, né? Tem a igreja alta, a igreja baixa, né? A igreja mais litúrgica, a igreja menos litúrgica, né? Porque se tolerou, não é? O ponto central foi a tolerância, se tolerou a liberdade de você ser cristão de uma forma, de um modo mais formal ou de um modo mais informal, não é? Mas isso é bem mais na frente, certo? Mas voltando aqui para John Wycliffe, ele era contrário, por exemplo, às ordens monásticas também. Ele chamava as ordens monásticas de seitas. As ordens de São Francisco, Santo Agostinho, os dominicanos, etc. Essas várias ordens que, na visão dele, que serviam somente para apoiar o papado. Então ele também tinha as suas ideias contra essas ordens. E mais na frente, deixa eu voltar um pouquinho antes de ir mais na frente. Fique tranquilo. O que é que acontece? O que é que acontece? Ele termina como professor lá em Oxford, né? Ele termina sendo desposto do seu cargo, né? Porque chega num ponto que as ideias deles não conseguem agradar nem a igreja, nem o poder secular, nenhum dos dois, né? E como que ele vai sendo isolado. Por quê? O que era que ele dizia essencialmente? Ele dizia essencialmente que a Bíblia, é da Bíblia que emana toda a autoridade para governar o mundo. Então, tanto o governo secular quanto o governo da igreja devia estar submissa à Bíblia, à palavra de Deus, não é? Mas aí, quando entra essa questão, vários interesses surgem. E aí o pessoal começa a se afastar dele, porque agora a ideia dele está se expandindo, né? Começa de um jeito e vai se expandindo, começa ele fazendo crítica à igreja, depois fazendo crítica ao Estado, e assim ele vai trazendo para uma concepção mais bíblica, né? E aí então começa a ter o problema e menos popularidade e menos seguidores. E menos apoio. Menos apoio, exatamente. Com certeza. É porque a partir do momento que ele vem com uma proposta para dizer, olha, a liderança da igreja tem que ser assim, assado, sugerindo isso. Aí até aí tudo bem, os nobres e os reis começam a gostar da ideia. Só que aí de repente ele faz, espera aí, bicho, agora eu vou falar de vocês. Aí vocês tem que ser assim e tem que ter conselheiro. No auge do absolutismo, você dizer para um rei que tinha que ter conselheiro, eu acho que o cara não ia receber muito bem, né? E olha que eles estavam felizes, né? Que quando o cara chega e diz, olha, não é para a igreja estar influenciando o Estado, não. O Estado é para andar separado da igreja, o cara... Ele alisou a turma e depois deu o cascudo, né? Depois veio com essa, olha, tem que ter os conselheiros aí dentro, cara. Olha, falar do cristianismo de modo geral, né? Nós tivemos aqui o Dom Helder Câmara, e Dom Helder,
ele disse uma frase espetacular. Ele disse assim, entre outras, né? Ele disse o seguinte: quando eu dei pão aos pobres, né? Me chamavam de santo. Quando eu passei a dizer por que é que o pobre não tinha pão, me chamaram de comunista. Não é? Ou seja, era uma ação cristã de você fazer a beneficência, então, em nome do cristianismo, fazer a beneficência, mas é uma obrigação cristã denunciar também os erros do Estado. Então, por que que o pobre não tem pão? Por que que o pobre não tem casa? Aí ele foi taxado de comunista. Mas ele era o quê? Um bispo católico. Não é? E é interessante, deixa eu pegar esse gancho rapidinho, porque o cristianismo e o comunismo, eles não se ajuntam. Por exemplo, é muito simples. O cristão, ele é movido pelo amor, não é? O comunismo, ele é movido à força. O que você tem que repartir. Se você não repartir, toma e dá, né? Por exemplo, países comunistas em que você tinha que acolher as pessoas, né? E a pessoa não tinha onde morar e colocava uma família dentro da sua casa, ou duas famílias dentro da sua casa. Quer dizer, aconteceu então coisa semelhante com o Martin Luther King, né? Que chegam para ele, acusam ele disse, gente, eu não sou comunista, eu sou cristão, e tem pontos ali que a gente não vai convergir. Exato. Né? A ideia, veja bem, a ideia de sermos humanitários, não é? Isso é bom em todos os ramos, no cristianismo e em outras religiões, quem quer que seja. Mas quando você começa a ver o porquê que se faz isso ou aquilo, é que você vê a diferença. Se você não é movido pelo amor, você é movido por algum outro interesse. Não é? Então, esse é um dos problemas. Né? Mas voltando ao Wycliffe, o Wycliffe ele tinha uma paixão que era pela palavra de Deus. Né? E ele, então, era estudioso das Escrituras Sagradas, e ele parte, então, para a tradução da Bíblia na língua do povo, na língua popular, né? Assim como vai fazer Lutero anos mais tarde. Né? Então, ele parte para isso, traduzir, e ele traduziu o Novo Testamento da Vulgata Latina, que é a versão de São Jerônimo. Né? A Vulgata Latina. Então, ele traduz o Novo Testamento, e seu amigo Nicholas de Hereford, ele traduz o Antigo Testamento. E ambas, né, tanto o Antigo como o Novo Testamento, foram revisadas por John Purvey em 1388. Quer dizer, depois da morte dele. Ele morreu em 1384. 1388, outro amigo dele, John Purvey, era um erudito, ele fez a tradução. A partir disso, os leigos tiveram acesso à joia do clero, que era a Bíblia Sagrada, né? E aí o clero dizia que a Bíblia agora tornou-se o brinquedo dos leigos, né? Ou não era brinquedo, era brinquedo para eles, né? É interessante como uma coisa é invertida, né? Mobiliário, eu só fico observando. Né? Mas exatamente, aí vem a crítica, né? Agora é o brinquedo dos leigos. Se ele pega um daqueles matos do sertão, um cara desse de resenha, rapaz, dá logo no toitiço. Olha, agora, veja bem, vamos aqui um pouquinho devagar. A imprensa não tinha surgido na época. Os livros eram copiados. Então, a Bíblia não se tornou imediatamente popular. Eita, é verdade. Entendeu? Porque hoje, quando a gente vê hoje em dia, você entra numa livraria evangélica ou na Sociedade Bíblica do Brasil, você vê Bíblia de tudo quanto é tradução, de tudo quanto é gosto, não é? As Bíblias impressas, bonitas, a linguagem que você quer. Mas na época não era assim, de jeito nenhum. Então, elas eram copiadas à mão, depois encadernadas, eram caríssimas.
Era. Olha, o papel era caro. Não existia caneta esferográfica. Era aquela caneta, a tinta, né? E às vezes era uma pena de ganso, né? Uma pena de uma ave que se molhava no tinteiro e então fazia aquela escrita, né? Entendeu? O papel não era esse papel que a gente tem toda a qualidade de papel hoje em dia, né? Então não era assim, a gente tem que pensar nessas coisas. A energia elétrica não existia, não é? E tantas outras coisas, né? Que as dificuldades da época, né? A encanação d'água não existia, né? As águas geralmente eram tiradas do poço. Quer dizer, havia uma dificuldade na vida muito grande. E eles não tinham essa tecnologia que nós temos hoje muito avançada, né? De você imprimir exemplares adoidado, né? Quanto você quiser, né? Então havia as limitações, mas ela passou a ser conhecida. A Bíblia passou a ser conhecida. Ele defendia a pobreza dos padres, né? Que na época eram os padres, né? Os pastores eram os padres. E muitos deles saíram pela Inglaterra em grupo de 2, de pés descalços, usando longas túnicas, carregando o cajado nas mãos. E aí ficaram conhecidos como os Lollardos. Né? Quem eram os Lollardos? A palavra Lollardo é uma palavra que ela pode ter alguns significados. Um deles é erva daninha. É como se fosse uma erva daninha que foi plantada no meio do povo, certo? E outro significado pode ser alguém que sussurra, né? Alguém que saiu sussurrando no ouvido dos outros. Agora, esses padres que saíram eram padres de verdade. E eles não somente difundiam as ideias de Wycliffe, não somente pregavam as escrituras, mas eles também celebravam os ritos religiosos. E eles ensinavam o conceito da Igreja dos Salvos. Ou seja, os salvos eram aqueles que abriam o coração para o Evangelho. E não aqueles que simplesmente aqueles que estavam rolados na igreja. Entendeu? Era outro conceito. Porque, ou que eram batizados, né? Porque a ideia era a seguinte: não existe salvo fora da igreja. Certo? Então era a maneira das pessoas estarem sempre ligadas à igreja. Porque fora da igreja não há salvação. Interessante. Né? Essa frase, né? Mas aí vem... É atual também, né? É uma frase bem atual, né? É bem atual. É bem atual. Olha, e aí ele vai dizer, não, a salvação é através de Cristo. Né? Então a Igreja dos Salvos. Inclusive, ele falava também dos predestinados. Né? Os predestinados à salvação. Né? E aí já pega uma influência para Calvino aí, no caso, outro reformador, né? Calvino chega a se apropriar também dessa linha também, né? Sem dúvida. Agora, esses padres, os Lollardos, né, que saíram pregando o Evangelho, eles fizeram uma coisa boa, certo? Mas a gente não sabe como que as pessoas aceitavam as novas ideias. Porque é o seguinte, a pessoa está quieta no seu canto, então vem uma nova ideia. A pessoa, ao invés de discernir aquela ideia, a pessoa geralmente ela é reativa. Então as reações nem sempre são positivas. E o que é que aconteceu? Em 1381, houve uma insurreição social que veio amedrontar os proprietários ingleses. E os Lollardos foram acusados de terem excitado o povo.
O que não é verdade. Entendeu? Mas, pelo fato deles terem difundido ideias novas, né? Aí as pessoas começam a pensar de uma forma diferente e a coisa, né? Bem parecido com o que aconteceu com Wycliffe lá atrás, né? Que eles preferem denegrir a imagem da outra ao invés de ouvi-la, né? Nossa. E vem assim, com essa insurreição, o rei Ricardo II achou que foram os lollardos que tinham contribuído para esse levante. O que não é verdade, mas foi o que mais tarde vão acusar Lutero da revolta dos camponeses na Alemanha. E Lutero, ele foi contra, ele não foi a favor daquela revolta, né? Mas ele é acusado. Por quê? Porque eram novas ideias surgindo, né? E as pessoas estavam cansadas do sistema. O que é interessante é o seguinte: se busca um bode expiatório ao invés de fazer uma análise da sociedade. Na verdade, foi a reação do povo oprimido, não é? Então, em vez de se analisar a estrutura social da época e promover uma mudança, né? Aí se acusa algumas pessoas como sendo os propagadores dessas insurreições que surgem aí, por aí, né? Aí o rei Ricardo II, ele manda expulsar o Wycliffe e seus seguidores da Universidade de Oxford. E apesar deles não terem apoiado nada desse movimento rebelde, não é? E também, com isso, o rei vai mais adiante. Ele proíbe terminantemente a divulgação e citação de Wycliffe nos sermões, nas discussões acadêmicas, sob pena de prisão para os infratores. Fecharam as portas para Wycliffe. Fecharam as portas para ele. Tem mais condições. Não é? Então, ele se recolhe na sua antiga paróquia em Lutterworth, onde ele terminou os seus dias na sua paróquia, né? E reuniu pessoas para a tradução da Bíblia. E no dia 28 de dezembro de 1384 ele teve uma embolia, né? Hoje nós chamamos de uma AVC, e veio a falecer no dia 31 de dezembro de 1384. Então, digamos que John ele foi um dos primeiros a ser vítima da fake news. Aplicaram fake news nele. Exatamente. E até talvez ele tenha, né? Talvez ele tenha decidido ficar mais recluso já por uma tristeza profunda de não ter sido assimiladas as suas ideias, né? As pessoas não terem recebido, talvez. Não terem compreendido. Direito. A intenção, né? O esforço dele, a luta. Mas olha, é sempre assim, sabe? Os profetas no Antigo Testamento era assim. Você vê a vida de Jeremias, né? A vida de Jeremias ele foi muito perseguido e ele estava ali na corte, ele estava denunciando e chamando o povo a arrependimento. O povo não queria e foi uma luta muito grande, né? Então, realmente, esse tipo de coisa. Mas o seguinte, ele morre no dia 31 de dezembro de 1384 e ele foi sepultado em Campo Santo, ou seja, no cemitério da igreja, porque ele morreu em comunhão da igreja, né? Então, isso é importante a gente salientar, porque ele não saiu da igreja, certo? Ele não foi um mártir, ele não morreu queimado no fogo, enforcado, cortado sua cabeça, nada disso. Ele morreu naturalmente, certo? E aí ele foi enterrado em Campo Santo. Interessante, né? Que ele se levantou para contestar a própria igreja não ter sido excomungado, né? Foi. Ele nunca foi excomungado da igreja. Nunca foi. Mas o que é que acontece? Isso em vida, né? Anos mais tarde, entre 1414
em 1418, houve o Concílio de Constança. E nesse Concílio de Constança, ele foi condenado como herético. Nossa, Veja já bem. morreu. Já morreu, Não mas... deixava o cara quieto. Não pode. Tem que... rapaz, tem Quase que... 30 anos Pois depois. Pois é. E 12 anos depois desse concílio, o Papa Martinho V deu ordens para que o corpo dele fosse exumado, fizeram a exumação do cadáver dele, queimaram o corpo dele e as cinzas foram jogadas no rio Swift, certo? Um rio lá da Inglaterra. Isso para que o povo não apanhasse as cinzas e fosse um tipo de relíquia, né? Um tipo de lembrança. Então mandou que as cinzas fossem jogadas no rio. Então, ele foi excomungado, né? 30 anos depois de morto. Não, Será que mas podemos Deus, pensar- Deus é muito Deus é soberano, sabe por quê? Olha só, mais um motivo da soberania de Deus. Ele permite que isso aconteça para a galera não ficar colocando o John Wycliffe lá no altar e adorando a ele. Pronto. Não tem osso, não tem nada, né? Deus usa dos corruptos para o bem da igreja dele. Mas a intenção também Mas foi não- de apagar a memória dele, né? Com certeza. Eu quero levantar aqui porque o cara em vida, passou aquele período todo ali, morreu de uma doença. E 30 anos, ou 25, 30 anos depois, ok, vamos retirar os ossos, né, do camarada, vamos tocar fogo e vamos mostrar pro povo, olha o que o cara morreu, mas nós ainda estamos o condenando aqui. Não foi tipo assim, se tem algum reformadorzinho aqui, se tem algum cara que queira se levantar, sim. olha, ele morreu e fizemos isso. É que fique de aviso, Fica né? de aviso. Não cala a boca. Fica calmo aí, fica tranquilo. Muito ódio no coração. Mas é exatamente isso, né? O poder, ele quer intimidar as pessoas. Não é? O poder, ele gosta que as pessoas fiquem quietas, fiquem caladas, aceitem com passividade os erros. Porque a gente aceitar com passividade o que é certo, está certo. Não é? Então a gente viver numa sociedade ordeira, na ordem, está tudo certo, isso é muito bom. Mas quando ocorre erros, demandos, é a nossa responsabilidade de denunciar, de lutar por leis mais justas, né? E coisas assim. Isso é nossa responsabilidade civil até. Não estou nem falando religiosa, mas a nossa responsabilidade civil. Né? E isso sem bagunça, né? Isso é justamente no campo das ideias. Mas nem sempre as coisas são assim. Infelizmente. Pastor Miguel, qual o legado que John Wycliffe, que a gente teria de John Wycliffe para os dias de hoje? Assim, qual seria, para o senhor, qual seria o principal, os principais, né? O principal legado que ele deixa para a gente para o dia de hoje? É muito boa pergunta. A paixão dele pelas escrituras sagradas, né? Isso foi um marco na vida dele. Como falamos no início, ele teve a sua formação filosófica também, né? Era um homem erudito, sua formação em línguas e teólogo, mas a base dele era as escrituras sagradas. E fora das escrituras sagradas não havia autoridade, né? Então ninguém poderia usar de autoridade sem que estivesse baseado nas escrituras sagradas. Então eu creio que a primeira coisa seria essa, do seu apego à Bíblia Sagrada. A outra coisa, eu creio, não é, que ele foi um homem sensato, né? Embora sendo um orador contundente nas suas ideias, mas ele foi um homem sensato, né? Ele viu os defeitos da igreja, porque veja, o que ele queria era justamente corrigir os erros da igreja, porque a igreja é santa, né? Então a igreja corrompida não é uma igreja santa.
Então, ao denunciar os erros, ele queria não, digamos, simplesmente jogar pedras. Ele queria restaurar a igreja, certo? Mas aí fere interesses particulares dos poderosos, certo? Mas mesmo assim, ele defendeu as suas ideias. Outra coisa também que a gente lê sobre ele, que ele mesmo, ele pede perdão de talvez ter sido cúmplice dos pecados que ele mesmo condenava. Isso eu acho muito positivo, você fazer uma análise, porque você muitas vezes é cúmplice daquilo que você condena. Você condena e se condena ao mesmo tempo. Então, essa é uma leitura cristã interessante, né? Porque se nós fôssemos perfeitos, a gente estava falando lá do Monte Sinai, mas não somos. Então, a gente tem que reconhecer também as nossas fraquezas, os nossos defeitos. E ele fez isso, né? As nossas limitações, nossas deformidades. E você vê que nos escritos dele ele faz isso, ele faz a confissão, né, a Deus e pedindo perdão, que talvez ele seja cúmplice dos pecados que ele mesmo condenava, né? Então isso é um legado muito importante, né? São Paulo, ele diz assim, que outrora eu fui insolente, né? Outrora eu fui perseguidor da igreja. Outrora eu fui blasfemo, né? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, né? É humilde também, né? E ele reconhece, né? Reconhece os seus defeitos. Né? Então acho que é um dos legados. E mais um que eu quero destacar é o estudo persistente das Sagradas Escrituras, né? A Bíblia é interessante. Teve um teólogo judeu, Maimônides, do século XII, um pouco antes dele, que ele disse assim: um versículo da Bíblia vale mil pensamentos, né? E cada vez que você lê a Bíblia Sagrada, você vai tendo uma visão diferente. E a vida, nós vamos amadurecendo. E a nossa visão vai como que se depurando, né? Vai ficando cada vez mais nítida. Certo? Então, o estudo constante das Escrituras é um grande legado que John Wycliffe deixou para nós. Nós devemos estar constantemente estudando as Escrituras, né? E se você perguntar a alguém que passa a vida estudando as Escrituras, se sabe tudo, certamente essa pessoa vai dizer que ainda está muito longe, né, de conhecer várias verdades ali escritas. Reverendo, dentro do que o senhor conhece, das suas pesquisas sobre John Wycliffe, nos dias de hoje, se ele estivesse aqui dentro dessa realidade da igreja, como ela tem se portado, como ela tem caminhado, quais seriam as reivindicações de John para a igreja atual? Olha, é difícil a gente especificar uma coisa, mas das ideias dele, eu creio que ele faria a mesma crítica hoje em dia. Eu vou explicar por quê. Quando os concílios das igrejas, hoje temos várias denominações, né? Cada denominação tem as suas reuniões, os seus concílios e etc. Então, os concílios das denominações, eles têm a tendência de decidir as coisas de acordo com o pensamento comum deles. E isso, muitas vezes, não está baseado numa decisão essencialmente bíblica. Pode até citar um trecho ou outro da palavra de Deus, mas não está. Então isso é muito perigoso. Por quê?
Porque quando o concílio se torna autoridade da igreja, a Bíblia passa a ser secundária. E quando a Bíblia é autoridade e o concílio se submete à autoridade da Bíblia, então as coisas andam com mais harmonia, né? Mas a tendência de hoje continua a mesma, dos concílios eles serem a autoridade da igreja. Eu vou dar um exemplo recente, que a igreja, a própria igreja, né, anglicana, lá nos Estados Unidos, quando os bispos disseram, não, essa é a nossa decisão, não é? Aí a igreja começou a se esfacelar na Inglaterra. Então, infelizmente, na Inglaterra, desculpa, nos Estados Unidos e depois através do mundo. Então você tem uma autoridade dos bispos ou do colegiado, né, do clero, determinando certas coisas que não são necessariamente bíblicas. E aí a revolta é você provocar a revolta ou esperar a revolta das pessoas, né? Porque as pessoas elas não vão aceitar outra autoridade a não ser as pessoas que eu digo, as pessoas cristãs, né? Pessoas que se baseiam na palavra de Deus. Então isso é um perigo muito grande em todas as denominações, né? Não é privilégio de ninguém. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Massa. Gente, para vocês terem uma ideia de como é esse cuscuz, a gente tem a oportunidade de falar de algo histórico, mas a gente tira lições importantíssimas de um acontecimento que houve em 1300. Estamos no ano 2019 e esse homem, 6 séculos, e Deus usa esse homem de um jeito que ele fala hoje, né? É interessante, é muito interessante. Pastor Miguel, considerações finais, o senhor gostaria de dar um... Eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, né, aqui, o podcast, né, de vocês. Eu acho muito interessante, muito sadio. O senhor gosta de cuscuz? Gosto, adoro cuscuz, viu? Então pronto. Acompanhe o cuscuz, né? Pois é. Plataformas digitais. Então, e também dizer o seguinte, para os pastores do modo geral, né? Porque se cobra mais dos pastores o estudo da palavra de Deus. Que se esmerem no estudo. E também os leigos, principalmente os que ocupam liderança, né? Se esmerem no estudo das Sagradas Escrituras. E por outro lado, tenham compaixão, né, daqueles que conhecem menos, tenham paciência, né, para que a doutrina, né, pregada pela palavra de Deus chegue com entendimento para todos, né? Então que Deus abençoe, que tenha assim essa característica, né, de você estudar, se dedicar, como Esdras fazia no Antigo Testamento, que diz que Esdras ele passou a estudar a palavra de Deus, depois ele passou a praticar a palavra de Deus e depois ele passou a ensinar a palavra de Deus. Então, primeiro você aprende, pratica e depois você ensina. Amém. Gente, eu queria agradecer Pastor Miguel. Pastor Miguel é uma pessoa especial na minha vida, é um pastor também na minha vida, na vida da minha família, né? Ele topou o desafio de fazer o meu casamento. Juntamente com seu pai, né? Casou meu pai e minha mãe, né? Casou junto com meu pai, casou a mim e a Renata, mas ele não é um cara velho. Ele é um cara bonitão, entendeu? E que é uma bênção na minha vida. E se vocês um dia tiverem a oportunidade de conhecer esse cara pessoalmente, vocês vão entender o que eu tô falando. Tá ok? Pastor, muito obrigado. Certo? A gente espera vê-lo aí semana que vem para o nosso episódio número 6.
para bater um papinho sobre John Hus. É John, né, a pronúncia, né? Johannes, depende da língua, né? Massa. Pra gente é João mesmo. Pronto, John Hus. Joãozinho. Entendeu? Tá certo. Gente, um beijo e passa a bola aí pro meu brother Alex. Vamos para as dicas. Temos as dicas finais aqui, então. Pastor, o senhor gostaria de indicar algum livro, algum filme, alguma canção, algo sobre que nós conversamos aqui? Eita, você pegou surpresa agora. Olha, tem... Na questão da história, eu gosto muito do Justo Gonzalez, não é? Que, inclusive, eu trouxe um volume aqui, mas hoje em dia existe... acho que um volume só, não é? Sobre a história da igreja. Por que o Justo Gonzalez? Porque ele é sucinto, mas ao mesmo tempo não tão sucinto, não é? Ele vai bem. Eu acho que ele é um historiador de mão cheia. Então, para quem está começando, para quem quer saber sobre a história da igreja, é um livro fantástico de ler, né? Então, os livros de Gonzalez, o Justo Gonzalez, né? Então ele tem uma coleção da história da igreja, é um livro que eu indico, né? Justo Gonzalez. Bacana. Eu quero indicar 2 séries. Vamos falar um pouquinho ali desse período um pouquinho antes, né, do Wycliffe, para que a gente possa entender essa questão do nacionalismo inglês, que é a série The Last Kingdom e a série Vikings. Vem antes ali, mas você vai ver um relacionamento ali do povo viking com o povo do Reino Unido ali, aí você vai entender direitinho o que acarreta tanto esse nacionalismo da Anglia, né? Que eles sonhavam tanto. Eu quero indicar para você que está chegando agora, eu acho que antes de 2003, aí que chegou na caminhada cristã, um filme que eu já li, eu já assisti, eu acho que umas 3, 4 vezes, que é sobre Martinho Lutero, que foi aquele com Joseph Fiennes, que fez ali o papel de Lutero. Muito interessante. Eu acho que não dá para relatar toda a agonia de Martinho após ter pegado, né, as histórias de seus irmãos, né, que morreram ou que foram escanteados pela igreja por uma mudança. E esse filme eu acho que relata bem um pouquinho daquilo que Martinho Lutero viveu ali em 1500. Então, fica a dica aí, Martinho Lutero, o filme de 2003 com Joseph Fiennes. Massa. Show de bola. Gente, tchau. Semana que vem a gente tá por aí. Beijo do Gordo. Tchau, tchau. Beijo do Gordo 2. Tchau. Combina com teologia, rapaz. Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.